A Austrália é conhecida pelo mundo pela grande variedade de animais que podem ser encontrados em seu território, sendo vários deles quase que exclusivos do país, como cangurus e ornitorrincos. Aliás, tem mais cangurus que pessoas em solo australiano. São 42 milhões de animais contra 25 milhões de pessoas. Dessa forma, não é difícil que moradores australianos acabem encontrando algumas espécies de animais inusitadas no dia a dia. Como, por exemplo, a incrível tartaruga de topete verde e que respira pela genitália. Sim, você ouviu bem! E tem também a lagartixa gigante que faz escalada. O nome dessa criatura menos fofa é goana, um lagarto monitor. Existem 30 espécies catalogadas no globo, e adivinhe só, 25 delas só podem ser encontradas na Austrália. O fato é que essas descobertas peculiares não se resumem apenas a animais. E dito isso, hoje você vai conhecer 10 descobertas curiosas e algumas um tanto bizarras desse país que é único. E se preparem, pois iremos te apresentar uma planta que é conhecida por fazer você ficar louco. E não é no bom sentido. 10. A maior planta do mundo. Já que estamos falando de planta, iniciamos nossa lista com algo que à primeira vista pode parecer comum, não é mesmo? Certamente em toda casa, principalmente na casa da avó, o que não faltam são essas espécies verdes que fazem parte da decoração. Samambaias, orquídeas e, para aqueles com menos tempo, até cactos. Mas na Austrália, tudo supera. Exemplo disso é a incrível planta de 180 quilômetros. E não, isso não é uma pegadinha. Além de ter ganhado o status de maior planta do planeta, ela também é idosa e tem mais de 4.500 anos. Essa senhora planta foi descoberta recentemente, em 2022, na costa da Austrália, e foi identificada como a maior planta já registrada no globo. E só para ter uma ideia da extensão desse colosso, seria algo equiparável à metade da extensão da Baía de Guanabara, localizada no Rio de Janeiro. E tem mais. Embora essa beleza seja a mais extensa do mundo e tenha mais de 45 séculos, ela não é a mais idosa. E se eu te dissesse que em matéria de vegetação, a Austrália é mãe de um dinossauro botânico? Estamos falando de um sobrevivente jurássico, que na verdade é um bosque de árvores, que representa o último de sua espécie, o pinheiro Wollemi. Para se ter uma ideia, esses pinheiros são tão antigos que sobreviveram a 17 eras glaciais. Isso significa algo em torno de 1.700.000 anos. 9. Dinossauro fazendeiro. No nono lugar, destacamos outra descoberta pra lá de pré-histórica. Desde que paleontólogos começaram a busca por fósseis de dinossauros, os achados são extremamente raros na Austrália, o que intrigava cientistas. Anos se passaram até que os vestígios começaram a aparecer. Ainda assim, a comunidade paleontológica chegou até a aceitar que eles eram raros por lá. Na verdade, o quadro mudou quando no coração do vasto Outback australiano, região desértica do país, um esqueleto de dinossauro foi encontrado por um casal de fazendeiros em meados da década de 2000. E pasmem, ele foi reconhecido como o maior dinossauro já encontrado na Austrália. A história começou quando um casal dedicava-se à tarefa de reunir seu gado e de repente avistaram algo. Inicialmente eles pensaram ter encontrado rochas negras, mas quando olharam de perto veio a surpresa. As pedras eram ossos de algum animal gigantesco. 15 anos se passaram desde aquela descoberta inesperada. O dinossauro, ou melhor, os ossos foram carinhosamente apelidados de Cooper. E o que emergiu desse solo foi nada menos que um titanossauro. Uma espécie gigante de dinossauro que está entre os maiores já encontrados no mundo. Os especialistas apontam que o animal tenha tido 6,5 metros de altura e medido aproximadamente 30 metros de comprimento. E, convenhamos, são medidas de respeito. 8. Crocodilo que come dinossauro.
Chegamos à nossa 8ª posição com uma descoberta verdadeiramente peculiar e pré-histórica, típica da Austrália, onde até mesmo os fósseis têm um toque bizarro. Lembra que falamos que antigamente a Austrália não oferecia grandes achados paleontológicos? Pois agora parece que a situação mudou e uma dessas descobertas recentes merece destaque. Estamos falando de um fóssil de crocodilo com um dinossauro no estômago. Que a Austrália é lotada de crocodilos, todo mundo já sabe. Mas essa descoberta é um verdadeiro Oscar paleontológico. O fóssil pertence a uma família de crocodilo de água doce que habitou a região há cerca de 145 milhões de anos. Não basta ser lar de um fóssil pré-histórico de crocodilo, não é mesmo? Tinha que ter um outro fóssil no estômago. O dinossauro que havia virado refeição foi identificado como um jovem ornitópode, pertencente ao grupo dos grandes dinossauros herbívoros. Este achado representa a primeira evidência na história de um crocodilo predando um dinossauro. Fósseis igualmente surpreendentes já foram localizados em diversas partes do mundo e a gente sabe disso, mas esse está de parabéns. 7. Lagartixa com rabo de folha. Seguindo nossa lista de descobertas, vamos falar de um outro animal, mas dessa vez um animal vivo pelo menos. Recentemente, eis que uma lagartixa exótica de patas finas e rabo espinhoso em forma de folha foi descoberto em uma ilha inabitada no nordeste da Austrália, chamada Ilha Scoffel. Esse minúsculo réptil, além de parecer um mini dragão, acabou recebendo um nome super original, o de lagartixa de cauda de folha da ilha de Scoffel. Originalidade zero para esses cientistas. Mas acha que esse rabo de folha foi a única particularidade? E se eu te contar que, ao contrário das lagartixas que conhecemos, essa é carnívora? Inacreditável, não é mesmo? 6. Quedas d'água horizontais. Para nossa 6ª posição, sairemos do reino animal, mas te garanto que é tão surpreendente quanto. Todo mundo aqui sabe o que é uma queda d'água, certo? Sim, estamos falando de cachoeiras. Mas por incrível que pareça, na Austrália existe uma queda d'água na horizontal. Essas quedas horizontais foram reconhecidas como uma das maiores maravilhas naturais do mundo e podem ser encontradas na Baía de Talbot, na região de Kimberley. Esse fenômeno ocorre quando uma maré extremamente alta atravessa uma abertura na Cordilheira McLart Range. As águas da maré convergem para um dos lados da estreita passagem do penhasco, criando um impulso de alta velocidade. É como se alguém tivesse tirado o ralo do oceano e milhões de galões de água do mar estivessem sendo sugados por um desfiladeiro estreito. Quer mais? Além de serem horizontais, as quedas também são reversíveis. A cada dia, quando a maré muda, as quedas fluem na direção oposta, o que as torna a corrente mais perigosa da Austrália. 5. Geoglifo. Entrando no top 5, temos uma descoberta fascinante. Você provavelmente já deve ter ouvido a palavra geoglifo em algum momento da sua vida. Mas se não ouviu, não tem problema. Geoglifo, embora seja uma palavra feia de doer, não é mais do que aqueles grandes desenhos, geralmente com mais de 4 metros, produzidos no solo. Talvez os geoglifos mais famosos sejam as linhas de Nazca no Peru. Porém, recentemente também foi descoberto um na Austrália, uma forma gigante que foi batizada de Marine Man, também conhecido como Stewart's Giant. Em uma tradução livre seria o Homem-Marie ou Gigante de Stewart. Essa gigante figura parece representar um homem indígena caçando com um bumerangue ou bastão, e foi descoberto por acaso em 1998. Ele possui aproximadamente 2,7 quilômetros de altura. Embora seja um dos maiores geoglifos do mundo, a origem desse impressionante desenho permanece envolta em um grande mistério. 4. Pedra mais alta do mundo. Por falar em descobertas, por acaso no nosso 4º lugar, vamos falar de um item bastante comum: as pedras. E como a Austrália adora humilhar até as coisas mais comuns, é claro que ela não ia ficar atrás, mesmo quando o assunto é pedra.
O nome dessa enorme pedra é Pirâmide de Bol e, para variar, possui incríveis 562 metros e forma de uma pirâmide e surge no meio do oceano. Com todo esse tamanho, ela recebeu o título de pedra mais alta no mar do mundo. Além de ser cercada por algumas ilhotas satélites, ela também integra uma cadeia de montanhas submarinas que foi descoberta também por acaso por um piloto. Perceberam que tudo nesse país recebe o reconhecimento de maior do mundo? Então guardem essa informação, porque o primeiro item da nossa lista também recebe esse reconhecimento. 3. Egito e Brasil na Austrália. Você sabia que a Austrália tem sérias conexões com o Antigo Egito? Mas calma, não surgiu nenhuma esfinge no meio da Austrália. Recentemente, a descoberta arqueológica de hieróglifos egípcios, datados de cerca de 5.000 anos na Austrália, está redesenhando os rumos da história da humanidade e dando o que falar. Localizados no Parque Nacional de Brisbane Water, esses hieróglifos exibem um estilo arcaico das primeiras dinastias egípcias, pouco explorado e amplamente indecifrável para os egiptólogos contemporâneos. Essa descoberta sugere a possibilidade de os antigos egípcios terem realizado viagens transoceânicas, alcançando a Austrália muito antes do que se acreditava. Os hieróglifos de Gosford, como são chamados, desafiam a compreensão arqueológica tradicional e intrigam pesquisadores ao redor do mundo. O mais intrigante é que análises recentes realizadas em múmias egípcias antigas revelaram a presença de substâncias entorpecentes como haxixe, tabaco e outras mais, tradicionalmente associadas ao Novo Mundo. Esses achados levantam questões sobre como essas substâncias chegaram ao Egito Antigo. Será que os australianos levaram para eles ou eles foram buscar na Austrália? Viajando agora para o Brasil, você sabia que uma pesquisa identificou DNA de aborígenes australianos em indígenas brasileiros? Os aborígenes australianos são a população nativa da Austrália e foram os primeiros habitantes do país. Você deve estar se perguntando: como as pessoas da Austrália chegaram à América do Sul? Ninguém sabe. Mas a opinião dos pesquisadores é que há uns 20.000 anos atrás, os povos antigos que atravessaram o Estreito de Bering entre a Ásia e a América do Norte trouxeram junto o DNA australiano. 2. Lagosta ressuscitada. E antes de falarmos da nossa primeira posição, temos um ser vivo que surpreendeu todo mundo recentemente. Aliás, quase todo ser vivo ou morto desse país surpreende. Estamos falando de um enorme inseto de uma remota ilha australiana que voltou dos mortos. E pensando nisso, temos que agradecer. Afinal, foi apenas um inseto que voltou. Poderia ter sido aquele crocodilo comedor de dinossauro. Na Austrália existia um animal comumente chamado de lagosta das árvores, que morava na ilha Lord Howe, a cerca de 600 quilômetros da costa da Austrália. Mas não se engane pelo nome, não estamos falando de um crustáceo, mas sim de um inseto raríssimo. E adivinha só, são considerados os maiores insetos do planeta. Durante décadas, ele era dado como extinto, mas uma nova pesquisa de DNA revela que talvez não seja esse o caso. Ele ressuscitou. As ameaças à espécie começaram em 1918, quando uma embarcação australiana chegou na ilha levando ratos pretos, eliminando várias espécies nativas, incluindo a lagosta de árvore, não encontrada em nenhum outro lugar do mundo. Na década de 1960, escaladores da Pirâmide de Bol, já falamos sobre ela anteriormente, descobriram alguns cadáveres frescos desses insetos. Contudo, eles não se pareciam com as lagostas, o que fez com que a espécie fosse oficialmente extinta em 1986. Porém, em 2001, um pequeno grupo de insetos foi encontrado vivo na rocha da pirâmide, o que resultou em um programa de criação em cativeiro. Foi apenas em 2017 que um teste de DNA confirmou que os insetos são de fato os lagostas de árvore. Embora os insetos encontrados na rocha não se pareçam com a espécie da ilha de Lord Howe,
A comparação entre os genomas dos dois animais mostrou menos de 1% de diferença. Divergência pequena ou suficiente para que os exemplares sejam considerados da mesma espécie. 1. A planta mais perigosa do mundo. E finalmente no nosso pódio, ocupando a posição número 1, vamos falar novamente de plantas. Mas essa não é apenas uma planta grande ou velha. Ela muitas vezes pode ser mortal. Apresento-lhes a Gympie gympie, a planta australiana que leva pessoas a tirar suas próprias vidas e é encontrada abundantemente nas florestas tropicais da Austrália. Apesar de sua aparência encantadora e folhas exuberantes, essa planta revela um mecanismo de defesa tão tóxico que sua picada pode causar dor persistente por anos. Para ilustrar a extensão de seu veneno, o arbusto ganhou o sinistro apelido de planta suicida, devido à dor intensa e prolongada que provoca em suas vítimas. Inclusive já levou muitos soldados a considerarem atirar suas vidas como uma maneira de escapar do sofrimento. O governo britânico chegou a cogitar seu uso como arma biológica em tempos de guerra. Com o nome científico de Dendrocnide moroides, a Gympie gympie é um arbusto espinhoso batizado em homenagem à cidade australiana de Gympie, onde foi descoberto por mineiros de ouro na década de 1860. Pertencente à família das urtigas, essa planta venenosa pode atingir até 3 metros de altura. Curiosamente, ela também produz frutos roxos ou vermelhos, que são consumidos por aves. No entanto, a colheita por seres humanos é altamente arriscada devido aos pelos felpudos da planta, carregados com níveis elevados de toxinas. Após o contato com a Gympie gympie, a pessoa experimenta dor imediata. De acordo com relatos, a sensação inicial é comparável a ser atacado por 30 vespas simultaneamente. Posteriormente, os gânglios linfáticos começam a inflar e a sensação de uma pressão intensa atinge o auge em 30 minutos. Por incrível que pareça, não é preciso tocar nos pelos da planta para ser intoxicado. A simples proximidade prolongada já pode causar danos ao sistema respiratório. A exposição excessiva resultou em hemorragias nasais, danos respiratórios e espirros intensos. E o pior ainda está por vir. Não existe um antídoto para os efeitos do arbusto espinhoso. Os médicos recomendam apenas um tratamento paliativo, mas as vítimas ainda experimentam dor intensa, e essa abordagem apenas minimiza os efeitos a longo prazo. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever para mais curiosidades. Muito obrigado por assistir, abraços e até a próxima!